Esse é o Pareamento, um projeto do Instituto Par para estabelecer uma conexão entre as ciências do comportamento e outras áreas da sociedade. Meu nome é Henrique Ângelo, sou cientista comportamental e host do Pareamento, e eu convidei duas pessoas incríveis para a gente debater esse tema. Eu convidei a Aline e a Luana. Obrigado por terem topado. A Aline Souza Martins, ela é psicanalista, atualmente ela é professora no Instituto de Psicologia da USP, no Departamento de Psicologia Clínica. Inclusive foi professora comigo lá no Mackenzie, né? E antes disso tinha dado aula na Anhanguera. Ela atualmente está no Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política, e o GPF, né, que é o Grupo de Estudos e Escritas Feministas, que inclusive vai estar aqui embaixo o link pro Instagram, né, que ela pediu pra gente colocar. Ela também organizou o encontro Laços Eróticos, Vida e Destrutividade, em agosto desse ano, que está disponível no YouTube da Fefeleche, que também vai ficar aqui embaixo. E organizou o livro Limiares, Desafios da Psicanálise Contemporânea, pela Blucher, que a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Certo? É isso, Aline? Mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Então tá, obrigado por ter topado. E a Luana Flor Tavares Hamilton. Ela possui graduação em Psicologia pela USP e mestrado em Psicologia Experimental também pela USP. É especialista em Psicologia e Maternidade. Ela foi professora de graduação por mais de 10 anos, né? Você deu aula lá na São Camilo, né? Foi, inclusive, quando a gente se conheceu, que você me convidou para um simpósio lá na época, lembra disso? Agora ela é professora de diversas pós-graduações aí em terapia e tem vários projetos, entre eles o Educa Flor, né, que tem capacitação e atendimento a mulheres, workshops que você desenvolve por lá também, e também é mãe do João e da Beatriz, é isso? Exatamente, tem que colocar a maternidade nesse mini currículo aí, que faz uma diferença enorme nas condições que a gente tem de produzir um monte de coisa nessa cultura que a gente tá, né? Inclusive tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, eu acho, aqui, né? Então, a gente tem que botar a maternidade e dar essa visibilidade aí, porque não é fácil não ser mãe e balancear as coisas assim. Então, a maternidade tem que estar no mini currículo também, além de todas as produções acadêmicas que a gente vai fazendo. Então, sou mãe do João e da Beatriz também. Maravilha, muito bom. Gente, obrigado por ter topado. Bora começar? Bora! Vamos começar com uma pergunta simples, fácil, né? Que eu vi que vocês deram uma espiadinha aqui antes da gente começar. Você já tava, meu Deus do céu, Henrique, você já falou que era simples. O que significa ser uma mulher? Eita, vai sobrar pra mim essa primeira, é isso? Assim começo? Pode começar. Mas essa eu acho que esse termo, ser mulher, tem uma disputa quase política dentro desse termo. E por isso que não é simples responder. Eu posso falar aqui sobre o que é ser mulher para mim, o que é a minha vivência, o que está ali. Eu posso parar e trazer toda a dimensão. Não é uma posição biopsicossocial, que tem vários elementos que estão ali. Mas a verdade é que eu espero que ao fim desse podcast a gente possa ter uma clareza um pouco maior dessa complexidade do que é. Agora, se a gente parar para pensar, a gente vai olhar e vai entender que ser mulher vai trazer, te coloca num lugar na nossa cultura que ele vai ser diferente do quando você pensa, né, os homens ou outras pessoas. Então, não tem como, eu acho, a gente definir o que é ser mulher sem a gente pensar em relação. Em relação a quê? Em que contexto? Aonde? Em que época? E aí, eu costumo muito dizer que a gente vai precisar pensar em mulheres, no plural. Não tem o que é ser mulher. Tem mulheres, tem mulheridades, tem muitos atravessamentos, porque as vivências, inclusive, de muitas pessoas que estão etiquetadas aí, né, como mulheres, vão ser muito distintas entre si. Então, por isso que é muito desafiador chegar e dizer o que é ser mulher, e com isso não sair excluindo ou invisibilizando determinadas coisas. Embora isso não quer dizer que a gente tenha que jogar para cima, então, e não buscar uma definição, porque ter essa definição, ela tem um papel político e de defesa mesmo, de construção de políticas públicas, de muitas coisas. Então,
não dá pra gente dizer que tá unicamente numa ordem de uma vivência social e de identidade de gênero, mas não dá pra gente dizer também que ela tá unicamente pautada numa questão biológica, e aí complexifica e a gente vai tendo várias disputas ali. Então, por isso que é uma pergunta que parece simples, mas não é nada. Ela é muito polêmica, e que bom que a gente pode discutir, porque vai ser dentro dessa complexidade. Porque se a gente tentar simplificar, aí eu acho que a gente vai acabar invisibilizando algumas dores, assim. E eu gosto muito de dizer só que, assim, não tem uma dor que invalide a outra, e a gente não precisa entrar em disputas de que mulheres sofrem mais ou menos. Bem, na verdade, está todo mundo sendo oprimido aí pelo mesmo sistema, de formas diferentes, e a gente vai ter pautas diferentes, a depender de que mulher você é, e algumas pautas, elas vão produzir tensões entre essas mulheres, e tudo bem, tensões, elas existem, elas estão aí pra gente aprender a lidar por elas. Então, é muito complexo isso aí. Vai que é tua. Falou muito bem, Luana, obrigada. Eu acho que a questão principal, né, que a Luana já trouxe, é que esse é um termo em disputa atualmente, né? Então, a gente tem um debate importante sobre a universalidade do termo mulher e como ele ocupou muito tempo o feminismo. E aí, as mulheres que não se sentiam representadas, né, por essa universalidade, que era constituída pelas mulheres brancas europeias em um determinado momento, elas começaram a reivindicar que esse termo mulher deveria ser pluralizado. E aí, a princípio, quem faz essa reivindicação são as mulheres de classe mais baixa, né, que não eram as mulheres burguesas da época, e as mulheres negras. E hoje em dia a gente tem as mulheres indígenas, né, as mulheres trans, a gente tem cada vez mais um tensionamento desse conceito. Então, eu acho que para mim eu posso dizer, né, que eu ainda acho o conceito mulher muito importante, né, muito importante para a gente tensionar principalmente as políticas públicas. Mas eu acredito que o conceito mulher ele é muito mais importante em termos de gênero do que em termos de biologia. Então eu considero hoje como mulher todos e todes que se considerarem como mulher, né, e elas, né, devem ser incluídas nas políticas públicas com as suas especificidades. Então, dentro da psicanálise, aí vou falar um pouquinho do meu campo, a gente tem uma série de perguntas, né, feitas pelo Freud, pelo Lacan, que é justamente o que é ser uma mulher, né? E eles trouxeram na teoria psicanalítica como isso não tinha uma definição, nem dentro da teoria, porque é de uma ordem do que não pode ser classificado, né? O Lacan vai lá pro, né, o gozo da Santa Teresa d'Ávila, né? O Freud vai falar do continente negro. Então, os homens, quando vão teorizar sobre o conceito do que é ser uma mulher, eles sempre se voltam para algo inexplicável, né? Que é muito associado ao terreno da natureza. E, ao contrário, o homem é colocado no terreno da cultura. Então, essa oposição, que geralmente é muito usada para fazer uma diferenciação dentro da cultura do que é mais valorizado e do que é menos valorizado, sempre foi usado para definir a mulher. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer essa definição. Porque, apesar de ser muito singular a vivência de cada mulher, eu acho que a gente tem pontos e pautas, né, em comum. Sem dúvida, existe uma universalização em algum grau de algumas vivências e de algumas coisas, assim. Eu acho muito interessante quando você traz essa oposição entre, né, tá mais inserido na cultura ou mais próximo de uma natureza, de uma irracionalidade quase, assim, porque se a gente parar para pensar, e é por isso que é importante discutir, porque a linguagem, o termo que eu vou usar, não é simplesmente o termo, ela vem acoplada com várias questões juntos com isso. E aí, na hora que a gente coloca esse ser mulher e coloca dentro dessa... tira fortemente, né, essa parte da socialização, do como a cultura se coloca ali,
a gente vai podendo, sim, reproduzir muitas coisas que são feitas, na verdade, para manter esse status aqui. Então, se a mulher está dentro desse cenário que é muito biologizante, muito da irracionalidade, aí a gente vai tendo, né, sei lá, as histéricas em determinados períodos ou justificativas que vão muito dessa ordem do irracional, não se pode levar em conta, são esses hormônios, são essas coisas, essa desregulação. Então, não é simples, porque essa disputa, ela não é uma disputa nem só de ordem, né, de políticas públicas dessa conquista, mas ela é um pouco mais ampla do como essas práticas elas vão servindo para educar, para socializar, para formar self, para formar identidade. Então, né, na hora que a gente vê, por exemplo, esse boom que a gente tem hoje em dia, que é muito também para produzir conteúdo, né, de chá revelação, de chá... a gente vai tendo ali, um peso muito grande que tem se é menino ou se é menino, né, dentro dessa lógica binária que está ali posta ali, né? Primeiro porque já é posta, a lógica binária já está posta ali desde antes, assim. E aí a gente vai tendo demarcadores muito claros desde sempre. E esses demarcadores, eles vão sim moldando repertórios diferentes, eles vão moldando sensibilidades diferentes. E se a gente leva para essa lógica mais naturalista, fica parecendo que as coisas são instintivas, que as coisas não são uma construção social. Parece que é porque homens são assim, mulheres são assim, e quando a gente vai ver, não, tá tendo toda uma construção de muito cedo, desde antes de sair da barriga já está tendo essa construção, quando a gente tem toda essa coisa, por exemplo, de se vai ser menino ou vai ser menina, da cor do enxoval, das coisas. Então, é bem importante, por isso que é complexo, porque vai... né, tem decorrências que não são decorrências só meramente filosóficas ou metafísicas, são decorrências que vão estar ali no dia a dia de todas nós mulheres, assim, sabe? E eu queria falar só mais um ponto, né, que eu acho que é bastante em diálogo, que é o termo ser mulher também tem que ser colocado dentro da história, né? Da história e da geografia de um determinado lugar. Então, o que é ser mulher na América Latina é diferente do que é ser mulher na Europa, que é diferente do que é ser mulher na Ásia, né? Então, eu acho que quando a gente se refere e usa esse termo, a gente está lidando com antes da barriga, mas a gente está lidando mais, né, com toda a história de um grupo e a história de lutas de um grupo, né? Então, as mulheres brancas, elas sempre se referenciam muito, né, à luta das bruxas, por exemplo, que virou um ícone, né, de uma forma de violência que foi justificada através do conceito de que as mulheres perigosas ou que usavam as ervas, elas seriam mais sexualizadas e, portanto, elas deveriam ser exterminadas ou elas não poderiam lutar pela própria sobrevivência e deveriam aceitar a violência e a exclusão social, né? Então, para as mulheres brancas, a gente usa muito, né, o termo da bruxa como um ícone do que a gente não pode consentir, né, com essa violência. Mas a gente tem também outras religiões aí que também vêm ocupando esse lugar. Por exemplo, a Mãe de Santo, né, nas religiões de matriz africana, ela fica muitas vezes nesse lugar do obscuro, né, de quem faz práticas que algumas vezes não são levadas a sério, né, e eu acho que isso também são formas de exclusão, de intolerância religiosa, mas também de intolerância de uma forma da feminilidade se expressar num lugar de destaque e de poder, né, nos terreiros, por exemplo. Então, eu acho que a história é muito importante também para a gente levar em consideração. Vocês estavam comentando, eu achei interessante que vocês foram falando muito de um lugar de diferenciação, né? E acho que todas as falas de vocês, elas foram indo num ponto que, em algum momento, as pessoas começaram a fazer uma diferenciação com base nisso, né? A gente teve um episódio aqui que veio o Alessandro e o Vinícius, o Alessandro da USP e o Vinícius, que é o professor lá do Mackenzie. Eles vieram discutir um marcador, né, cultural que é a cor da pele, né? Uhum. E uma das coisas que a gente estava conversando é que, por razões históricas, isso se tornou um marcador. Isso começou a diferenciar as pessoas. E
pela fala de vocês, parece que essa diferenciação ela foi gerando um pouco mais de sofrimento para uma parte, ou pelo menos uma vivência muito diferente para pessoas que ficam marcadas com esse marcador, e essas outras pessoas vivem de outra maneira. E talvez isso... Faz sentido? Não sei, eu tô tentando entender uma racional. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir definir, né? Quando a gente está pensando socialmente, a gente está sempre em relação. Então fica muito difícil a gente ter definições que são definições puras, que elas não são definições relacionais, que não na hora que a gente está definindo o que é ser mulher, a gente está definindo o que é ser mulher em oposição a algo, não é. Então, eu acho que vai sempre ter essas tensões. Mas eu acho que isso não é só no ser mulher. Eu acho que na hora que a gente está pensando qualquer tensão de ordem social, e a gente vai para disputas aí de classe, por exemplo, e de tensões ali, não tem como. A gente está sempre trabalhando muito no contraste entre, para eu conseguir entender a diferença do que é de eu discriminar, ser mulher isso aqui é uma violência, isso vem muito porque eu começo a olhar e eu começo a ver que aquele outro grupo ali faz as mesmas coisas, ou tem possibilidade de vivenciar determinadas coisas que eu não tenho, ou se faz, eu passo. E isso vai sendo em várias camadas, seja se a gente parar para pensar uma oposição homens e mulheres, seja dentro dessas próprias classes, assim, quando a gente começa a olhar e começa a dizer, então, o feminismo negro, ele vai surgir muito ali quando olha e fala, peraí, então eu não sou uma mulher, porque eu não é isso aqui, essa não é a minha vivência, essa não é a minha luta. Então eu não sou uma mulher, se é isso, Então a gente começa a ter, e isso é bem importante, porque essas disputas é que eu acho que vai criando as texturas, que vai fazendo com que a gente vá podendo produzir mudanças que vão ser mais efetivas para cada especificidade dessas, senão vira uma coisa homogênea. Se vira homogênea, vai virar homogênea dentro de quem está numa posição de poder maior, assim. Então, se dentro, pensando numa cultura patriarcal, vai ser ali os homens, mas se a gente for colocando todos os outros marcadores, a gente vai tendo ali dentro das mulheres, as mulheres brancas. Então, vai ter disputas, assim. E é algo que os homens vão precisar ir atrás e entender a sua socialização, a sua vivência ali, assim como as mulheres vão ter que olhar e entender quais são os seus pontos de vulnerabilidades e privilégios ali dentro, entende? E isso a gente vai aprendendo, porque a minha vivência enquanto uma mulher branca, de classe média, que está ali, é diferente da vivência ali. Quando eu fui, eu tive minha formação inteira aqui em São Paulo, passei 20 anos em São Paulo e faz 8 anos que eu estou em Salvador. E lá, fui dar aula na graduação, fui tudo lá. E Salvador é uma das cidades, é reconhecida como uma das cidades mais negras fora da África, assim. Então, você imagina que a diversidade de alunas que eu tinha ali na graduação era muito diferente da que eu tinha aqui em São Paulo, por exemplo. E eu sempre dava aula lá, eu dava aula de psicologia comunitária, assim, então sempre tinha várias discussões, várias aulas ali. E teve uma aula que eu fui trazendo, eu sempre trazia esses elementos, porque não tem como, assim. A questão é que isso vai atravessar qualquer coisa que a gente faça. Então, você dá aula de clínica, você dá aula de social, você dá aula do que for, não tem como tirar essa tensão de gênero e de classe da discussão, senão você não está fazendo. E aí eu lembro que eu apresentei para elas, e fui apresentando o movimento feminista, fui apresentando ali. E eu lembro que eu coloquei fiz uma discussão lá sobre a Marcha das Vadias, que era um movimento onde as mulheres iam ali, não importa a roupa que eu esteja, não importa como for, não mereço ser estuprada, então tinha, então elas saíam na rua marchando sem camisas e tal, e eu lembro que eu fiz essa discussão, e aí eu lembro que uma aluna levantou a mão, assim, e falou, professora, uma aluna preta lá de Salvador, levantou a mão e falou, professora, olha, faz muito sentido, mas deixa eu te falar, porque aí eu emendei, na verdade. Além disso, eu fui emendando e falando, pois e aí tiveram muitas lutas para poder trabalhar fora, para poder não sei o quê. E ela levantou a mãozinha assim e falou, professora, é o seguinte, assim, que o meu corpo, ele vem sendo sexualizado há muito tempo. Eu posso sair sem, olha a quantidade de corpos iguais aos meus de mulatas que estão todo carnaval sem camisa por aí. Ou a minha avó, ela já saía para trabalhar todos os dias. Então, essa luta daí não é a minha luta. Porque eu não vou lutar para
mostrar mais meu corpo, eu vou lutar para que meu corpo não seja sexualizado. Ou eu não vou lutar para trabalhar fora, eu já tô, né? Meus ancestrais trabalhando fora, desde a escravidão estão trabalhando fora. Né? Então, é muito importante que a gente esteja aberto a entender essas nuances e a correr atrás dessa compreensão da onde que está o nosso privilégio, nossa vulnerabilidade. E é por isso que não vai dar para universalizar e a gente vai ter que ter sempre uma visão contextual e histórica do que está posto ali, sabe? E falando nessa visão histórica, né, eu gosto bastante da teoria desenvolvida por uma feminista marxista que chama Silvia Federici, né, que ela escreveu um livro bastante importante pra gente, que é o Caliban e a Bruxa, dentro do feminismo branco, né, você tem várias outras concepções hoje em dia, mas ela vai associar essa diferença que você falou que é criada, né, e que não é natural, ao surgimento do capitalismo. Ela vai mostrando como que quando você tem uma passagem do feudalismo para o capitalismo se sustentar, você precisa explorar o trabalho reprodutivo, né, que é o trabalho que a mulher faz, né, de não só de ser mãe, mas de sustentar uma vida, né, para que todo o trabalho de manutenção da vida da casa ele esteja em ordem para que a pessoa, não só o par amoroso, mas ela mesma, os filhos, né, possam sobreviver até a idade de continuar trabalhando. Então, quando o capitalismo ele é instaurado e a gente cria um sistema de trabalhar por salários, esse salário ele só vai funcionar se o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de ter filhos, não for pago. Ele é um trabalho que é escravizado. Né? Porque ele é um trabalho que apesar de ser feito, ele não só é desvalorizado, como ele não é pago. As mães, elas trabalham pelo quê? Por amor. O amor, ele vai ser usado como moeda de troca para dizer que as mulheres têm que trabalhar sem reclamar. Né? E é isso, essa estratégia tem sido usada pelo capitalismo há muito e muito tempo. Só que qual é o efeito? Você tem mulheres que trabalham sem ser pagas há muito tempo, a condição delas fica mais vulnerável e esses trabalhos vão sendo mais e mais desvalorizados. Todos os trabalhos de cuidado, eles vão sendo associados ao trabalho reprodutivo e vão recebendo não só menos reconhecimento, como menos valor, né, em termos política e econômico. Então, essa diferença ela vai sendo feita também através da história. E acho que, perfeito, gosto muito do trabalho da Silvia, assim, e acho que a gente pode ampliar, né, porque acho que tá vinculado ao trabalho reprodutivo, mas se a gente ampliar e olhar enquanto um trabalho de cuidado de manutenção à vida de forma geral, que não é só relacionado diretamente à maternidade, fica ainda mais impactante, até porque a gente, por exemplo, vai tendo, assim, uma discussão forte de uma geração de sanduíche, por exemplo, e você vai tendo mulheres que elas estão tendo que cuidar dos filhos e estão tendo que cuidar dos mais velhos, né? Então, a gente vai tendo, e na hora que a gente tem esse trabalho inteiro que é super invisibilizado, sabe quando que começou a aparecer mais claro essa coisa? Na época da quarentena. Na época da quarentena, as pessoas que puderam, né, que tiveram esse privilégio de se isolar socialmente, foi se entendendo que tinham diversas tarefas que estavam feitas ali, que eram feitas às vezes por um trabalho pago, que vai ser remunerado se for, né, com uma babá, com uma diarista, vai ser uma mulher em geral, ou um trabalho de cuidado que eram, por exemplo, as avós que cuidavam dos filhos, dos netos ali, começou a se ver que, não, peraí, se alguém está fazendo isso aqui, e agora quem vai fazer? As pessoas começaram a descobrir como é que lavava banheiro, como é que os pratos não apareciam limpos, que as roupas não apareciam ali no armário. E isso daqui toma tempo. É tempo. Maternar é tempo. A gente tem dados aí que o tempo que uma mulher leva, né, as que podem amamentar, amamentando, é quase uma pós-graduação de horas, assim, se você leva o tempo que está ali posto. E é bem importante porque esse tempo em que você está dando para
essas tarefas de cuidado, que não é só ir no mercado, é pensar sobre a lista de compra, quando é o tempo que vai ter a vacina de um filho, quando é que vai... É toda a programação, é toda a carga mental que tem ali em cima, você não está usando esse tempo para outras coisas. Se a gente olhar, a gente vai encontrando dados, por exemplo, que desde muito cedo as meninas, elas gastam muito mais tempo em trabalhos desses de cuidado doméstico do que os meninos. Os meninos estão fazendo o quê? Eles estão brincando. Eles estão desenvolvendo outras habilidades, eles estão tendo lazer. E essas meninas estão gastando tempo naquilo. E na hora que a gente vai para a clínica e a gente vê essa vulnerabilidade, ela impacta diretamente quando a gente pensa nas relações dessas mulheres. Porque vai produzir uma vulnerabilidade econômica, ela vai perder autonomia. Porque necessariamente ela não vai ter a mesma disponibilidade de tempo para poder produzir um salário, para poder para ter dinheiro, para ter sua autonomia. E na hora que isso acontece, ela vai ficando mais suscetível a ter que se manter em relações que são, né, que podem estar adoecendo elas, relacionamentos abusivos. Então, assim, não tem como a gente falar em igualdade se a gente não olhar para essa distribuição do como o tempo e de que valor está se dando para esse trabalho. E é bem importante isso, né, que ele trouxe, quando a gente olha e fala o amor e o instinto materno, o amor, essa doação, a gente vai tendo uma ode, a mulher, a super mulher, a mulher que aguenta tanto, e a gente compra essa ode, né, isso parece bom, nossa, eu dou conta, olha como eu tô sendo admirada, quando na verdade é um mecanismo para fazer você aguentar mais e mais e mais, e achar que é isso mesmo, né, dentro disso, assim, eu acho muito interessante. Para mim, pessoalmente, mudou muito a minha perspectiva com isso, quando eu comecei a ouvir, se alguém diz assim, nossa, Lona, como é que você dá conta de tanta coisa? Nossa, você tá dando conta. Eu falei, eita, tô fazendo algo errado aqui. Se tá dizendo que eu tô dando conta demais, é porque eu desbalanceei aqui, porque é muito fácil a gente cair nisso. Mas isso é como se fosse valorizado. Valorizado é essa mulher que vai ser essa super mulher, que está ali, né, sempre feliz para cuidar dos filhos e que tem a avó que vai estar sempre disposta a ficar com os netos e a fazer. Então é bem delicado, assim, esse processo todo, sabe? Não, e eu tava lembrando, uma vez eu tava conversando com a minha esposa, né, e ela muito nervosa porque tinha um filme que tava retratando um pai que era um pai solteiro. E ela falou assim, não... E todo mundo enaltecendo o cara, porque ele era um homem que fazia as coisas. E ela falou, todas as mulheres que fazem isso o tempo inteiro e tem que equilibrar a vida e não tem essa visibilidade, né? Então, ou seja, parece que gera uma certa invisibilidade. Eu fiquei lembrando, por exemplo, do tempo de licença maternidade, que é bizarro, né? A diferença. Uhum. Homens, acho que, se eu não me engano, são 5 dias. Né? Mulheres são 120 ou 180, depende do lugar. O tempo que você... E aí você começa a estabelecer uma relação com a criança, né? Aí e o pai ali estabeleceu 5 dias de relação, só que tá tendo que trabalhar, vai ganhando dinheiro e com isso, cara, muda totalmente a dinâmica. Você já tem uma estrutura institucionalizada assim na sociedade que vai forçar essa diferenciação, né? Não, e são todas as sinalizações que levam para isso, né? Eu tenho um filho e uma filha, né? Meu filho já vai fazer quase 18, minha filha tá com 10. Quando minha filha tinha 1 ano e pouco, ela ganhou de presente um conjuntinho de vassoura, rodo e pá. Eu olhei para aquilo e falei, gente, não é possível. O meu outro, que tinha 7, eu falei, nunca, como assim? E aí eu parei para pensar e disse, não, peraí. O problema não tá ela ter recebido isso. O problema tá é que ele não recebeu. Porque, de fato, aprender a cuidar, a limpar, a lavar prato, a cuidar de... Todo mundo tinha que aprender porque a gente vai precisar fazer. Porque a gente precisa fazer essa manutenção. Mas ele não recebeu. Então, olha as sinalizações que a gente vai tendo desde sempre. E aí, na hora que a gente pensa em uma política pública desse tipo, a gente tem aí vários índices, né, de gap de gênero, assim, né, de abismo de gênero. Se você olha os países que têm um abismo menor entre os gêneros, tem, né, mais igualdade, em teoria, esse dado da licença paternidade, maternidade, ele é muito claro como ele vai impactando, assim. A gente vai ter países aí em que você vai ter, sei lá, 365 dias de licença em que você pode dividir
esses dias da forma como você desejar entre os dois cuidadores daquela criança. Então, você pode pegar 6 meses dos dois responsáveis ali juntos, você pode pegar 3 meses de um, depois 3 do outro, pega ali, você pode fazer um desenho. Isso daí já é uma sinalização de que, olha, o cuidado não é responsabilidade só de uma das partes. Agora, aqui fica muito complicado, porque além de tudo que a gente mais vê, por exemplo, na clínica, são as mulheres que estão ali exaustas, exauridas, porque é um trabalho muito intenso esse, principalmente se a gente pensar os primeiros 6 meses de uma criança, e essa parceria, ela começa a trabalhar fora, e quando volta, ela tá cansada do dia de trabalho. Mas aí o comentário é, mas você passou o dia inteiro em casa, não, eu preciso descansar, que amanhã eu vou trabalhar. Como se tudo aquilo que foi feito naquele dia não fosse trabalho, porque não é dado este nome, como se ela tivesse que estar disposta e estar ali. Então vai dificultando muito até mesmo que essas mulheres possam controlar ou entender as microviolências que elas vão vivendo. E se a gente não nomeia, a gente não consegue se defender disso, a gente não consegue fazer de outra forma. Se está invisibilizado, se era para ser, vira um problema de uma individualização da causa. A culpa é minha, eu que não estou dando conta. Eu que não consigo estar bem ali. Até porque com rede social vira um problema, né? Porque aquela mãe ali, ela tá dando conta de tudo. Ela tá cuidando, tá fazendo, tá indo na academia, tá fazendo. Se eu não tô conseguindo, é porque eu estou falhando. Que é também um problema que a gente tem mais geral do como a nossa cultura vai culpabilizando as pessoas pelo seu próprio adoecimento, esquecendo dos fatores sociais que estão envolvidos nisso, né? Uhum. E complementando, né, esse tema da culpa em relação às mulheres, ele é um tema bastante importante também do feminismo branco, né, que a gente tá fazendo essa diferenciação. Tem uma autora que eu gosto bastante também, eu tenho esse vício de professora de ir citando onde eu tô trazendo as ideias, né, acho que eu não vou conseguir fazer diferente. Ela chama Jacqueline Rose e ela escreveu um livro que chama Mother, e ela fala da crueldade das mulheres. Ela traz vários exemplos na cultura, né, de como a mídia explora a ideia da mulher cruel ou da mãe cruel ou negligente. E aí ela vai usar não para culpabilizar essas mulheres, mas ela vai usar para falar assim: isso é uma estratégia para você fazer com que todas as outras mulheres fiquem culpadas e com muito medo de serem colocadas no lugar da mãe cruel ou da mulher, né, cruel ou vadia. Então, o uso, por exemplo, algumas situações em que crianças, né, sofreram algum tipo de violência e a comunidade toda vai se revoltar contra aquela violência e vai às vezes para frente da casa, das pessoas, né? Por que isso comove tanto a sociedade? Porque todas as pessoas que sentem, né, uma ambiguidade, né, que são humanas, que tem o conceito que eu gosto bastante atual, né, da maternidade real, que tem dias que você tá com vontade de cuidar e tem dias que você não tá com tanta vontade de cuidar. Né? Tem dias que você quer tirar umas férias e passar para um outro cuidador. Então, ela vai mostrando como que a sociedade transforma essas necessidades de afastamento da mulher cuidadora, né, em culpa, porque as mulheres sempre ficam com medo de serem associadas a uma mãe cruel. Então, isso é uma estratégia bastante importante. E aí eu queria trazer, né, alguns temas aqui que eu acho que é legal ir sistematizando, né, que a gente foi falando que são bastante associados ao que a gente chama de feminismo branco, né, que é a ideia da maternidade, do cuidado, né, da possibilidade de não casar e toda a crítica ao casamento, né, ao sistema de como o casamento vai ser colocado dentro da sociedade patriarcal, como uma forma de controle também da sexualidade das mulheres, para que possa ser passada a propriedade privada, né, para os filhos, e muitas vezes esses filhos eles vão ser mais valorizados do que as próprias mães. Também a ideia da mulher não precisar necessariamente ter filhos, né, eu sou uma mulher que não tem filhos, e como isso também é difícil você sustentar na sociedade o desejo, que é um desejo de não ter filhos. Também a ideia de poder trabalhar fora, né, como uma conquista, e a conquista também de se vestir do jeito que você quiser, e o combate ao ócio.
São todos temas muito comuns do feminismo branco. Além da coisa da culpa. E aí eu queria só colocar em paralelo como que, quando a gente vai pensar no feminismo negro, esses temas, eles mudam, né? Como a Luana já trouxe aí pra gente alguns exemplos, eu queria trazer alguns outros, né? Essa ideia das mulheres negras, elas falam assim que enquanto as mulheres brancas estão discutindo a maternidade, né, e às vezes os excessos da maternidade, as mulheres negras falam assim, eu gostaria de ter tempo para poder cuidar dos meus filhos e não ter que cuidar dos filhos das patroas, né? E aí elas falam assim, eu queria poder dedicar o meu tempo para o cuidado, que já é uma pauta completamente diferente. Para o cuidado delas, né? Para o cuidado dos seus. Porque, em geral, muitas vezes elas estão a serviço do cuidado dos outros, né? Exatamente, da casa dos outros, né? Também com relação ao casamento, elas falam assim, olha, nós somos colocadas nesse lugar de hipersexualização que a Luana já falou, e muitas vezes nós somos vistas não como mulheres para casar, né? Então elas reivindicam esse lugar de poder ser parceiras, né? A longo prazo, em relacionamentos a longo prazo, incluindo o casamento também. Então é uma outra pauta, né? Também algo importante que elas falam bastante é essa luta para que os filhos não morram da violência de Estado, porque a gente sabe que a violência de Estado incide mais sobre os homens negros, geralmente de periferia. Então, muitas mulheres negras, elas têm pautas de proteção, de conseguirem proteger os próprios filhos da violência de Estado, que é uma pauta importante. A pauta também de poder exercer a sua própria religião, né, sem que isso seja considerado algo que deve ser escondido. Né? Então, é muito comum que a gente encontre na história, né, mulheres que foram discriminadas ou que foram violentadas por causa da própria religião, inclusive dentro das famílias. E aí, eu acho que um outro tema importante é o racismo cotidiano, né? São formas que muitas vezes a gente não identifica como racismo, né? Mas que são formas de diferenciação que as mulheres negras apontam e que muitas vezes é o que se chama de mimimi, porque não é algo que as pessoas brancas conseguem ver, porque elas não estão sofrendo a violência, né? Então, uma pessoa, por exemplo, tocar no cabelo de uma mulher branca é diferente de tocar no cabelo de uma mulher negra, porque geralmente isso está associado a uma diferenciação com relação ao cabelo. O cabelo é uma pauta importante também, né? E toda a beleza negra, né? E como elas vão aprendendo a valorizar e aprendendo a cuidar desse tipo de beleza. Um dado que me marcou muito foi que demorou muito para a gente ter tanto base, as mulheres usam muito base, né, para poder cobrir as imperfeições do rosto, ou protetor solar com cor. Demorou muito para você ter cores que pudessem ser usadas por pessoas negras. Uma coisa básica, né, algo assim, essencial. Então, eu acho que algumas piadas, a gente fala muito, né, do mimimi como, assim, um excesso mas de cautela em relação às piadas, mas as piadas, elas geralmente servem para colocar as pessoas no lugar delas, né, porque as pessoas que riem e acham muita graça, geralmente não são as pessoas que são alvo, né, da violência da piada. Então, uma piada em relação a uma mulher, né, ou uma piada em relação a uma pessoa negra, geralmente ela vem como uma pitada de agressividade para marcar lugares, né? Outra questão que aparece muito, né, é quem consegue falar e quem é silenciada. Então, é muito comum que em espaços públicos os homens consigam falar com uma maneira muito mais desenvolta, né? E isso, em relação às mulheres, já tem uma mudança. É muito comum que as mulheres não consigam fazer tantas perguntas e ocupar tanto espaço, né, nas aulas, e aí elas aprendem menos. Com a população negra, tanto os homens quanto as mulheres, isso também acontece, né? Eles têm mais dificuldade para poder falar, e também os professores são menos receptivos. A gente tem pesquisa sobre isso, né, mostrando como que às vezes a forma do professor olhar já é diferente, porque depende da desenvoltura do aluno. Só que a desenvoltura do aluno depende de o quanto ele pôde se expor à condição de falar dentro da sala de aula.
né? Então, a gente poderia falar de vários outros tipos de racismo cotidiano, né? Mas só para citar alguns. Diferente da Aline, eu sou péssima com os nomes e números. Posso culpar meu diagnóstico de TDAH, que é de verdade, apesar do hiperdiagnóstico que tem rolado por aí, tá? Mas eu nunca venho. Mas tem uma pesquisa que depois eu posso até achar exatamente a referência para passar, que fez alguns testes duplo cego, não duplo cego, mas cego, assim, trocou, na verdade, provas de alunos, meninos e meninas, né, que seriam meninos e meninas em exatas, e botou os professores para corrigirem, para eles, né, darem as notas ali, achando que eles estavam corrigindo uma prova de se era menina, se era menino, pelo nome. Isso deu uma diferença na correção deles, na nota deles, no que eles, né, no que eles inferiam ali. Então a gente vai tendo muitos impactos, assim. Uhum. E não tem como, com tudo isso que a gente está trazendo, que assim é essencial, não tem como a gente pensar, por exemplo, uma prática clínica que não vá olhar para essas coisas, porque na hora que eu vou fazer, sei lá, um pré-natal psicológico de uma mulher que está ali, se ela for uma mulher preta, o grau de ansiedade que ela já vai trazer ali, muito possivelmente, porque significa outra coisa colocar, né, um filho preto ali nesse mundo, que ela sabe que vai vivenciar aquelas violências, ou que está ali, é outra relação que vai se estabelecendo com o viver, com várias coisas. Então, não tem como se a gente quiser cuidar dentro da clínica dessas diversas mulheres, a gente vai precisar se aprofundar e olhar para isso, e se letrar, e entender como conseguir dar conta, porque esses adoecimentos que vão vir dessas mulheres vão ser diferentes. Não tem como ser igual, então não vai dar pra gente tratar igual, senão a gente não vai estar cuidando de verdade, a gente vai estar cuidando de quem? Eu tô orientando um trabalho que é o da Gabriela Vale. Eu não sei se foi, acho que talvez você tenha sido professora dela lá no Mackenzie. Ela está analisando os objetivos da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, da socialização, né? Então ela pegou do pessoal do ensino fundamental, do ensino infantil ali, e foi vendo os contextos que deixavam aberto, que falavam sobre gêneros, né? E ela ia vendo coisas assim, tem um objetivo lá, não vou lembrar exatamente qual, que a gente ficou de cabelo em pé, que ele ia fazendo uma mesma construção gramatical, falando categorizar meninos, meninas, e aí depois colocava embaixo bonecas e tal. E a gente estava discutindo o quanto que os objetivos, eles foram criados para guiar os comportamentos dos professores. Então você estava falando sobre isso, eu estou pensando, me veio na hora, né? Educação infantil, e você já tem toda uma política que é construída para pautar toda a construção das aulas, que já abre um espaço para uma diferenciação que vai impactar depois a pessoa que vai estar lá na faculdade podendo tirar dúvida. E é isso. Quando você está numa sala de aula que tem um monte de gente, né, e a pessoa levanta a mão, você vai deixar a pessoa que consegue, de fato, fazer uma pergunta ali, você vai acabar dando atenção e depois você vai para outras pessoas. Ou seja, para o andamento de uma sala de aula que tem muita gente. Olha como é um sistema que ele vai se retroalimentando e vai gerando essa diferenciação, né? Eu só pensei na educação porque eu acho que é o contexto que eu mais vivo no meu dia a dia, assim, né, profissionalmente, mas... Posso falar só eu tenho assumido algumas estratégias para combater isso, né? E que uma das estratégias que eu usava bastante no Mackenzie, porque no Mackenzie em especial as salas são muito grandes. Então, alguns alunos que acho que estão mais atentos, eles ocupam mais espaço, né? Então, algumas vezes eu parava e falava assim, agora nós vamos parar e vamos escutar só as perguntas das meninas. E aí fazia aquele silêncio, né? E elas começavam a tomar um pouco mais de coragem. E aí, depois que elas tomavam coragem uma vez, ficava muito mais fácil elas tomarem 2 ou 3. Mas eu precisava incentivar que elas falassem, né? E fazer brincadeira, falar assim, esses homens estão falando muito, vamos agora, né, trazer um ar feminino aqui para a nossa sala. E aí, com a brincadeira, eu acho que elas conseguiam se colocar um pouco mais. E os estudantes negros eu comecei a chamar mais nominalmente mesmo, eu queria ouvir a sua opinião. Né? Alguns ficavam um pouco mais retraídos, mas às vezes eles se sentiam um pouco mais intimidados, assim, no começo, e depois se soltavam um pouco mais.
O problema é esse, a gente vai ter que ter ações, a gente vai tendo ações individuais, assim, em que a gente vai, na micropolítica ali, conseguindo produzir mudança. Isso é essencial. A gente vai ter que ter uma camada que vai ser de uma ordem mais de políticas públicas, que vai ser mais estrutural. Mas a questão é, se a gente não parar para prestar atenção e ativamente fazer ações como essa, a correnteza vai levar para um outro lugar. Então, assim, tem que ser um comprometimento, é quase como um compromisso ético, assim, sabe? Tanto na docência como na clínica, os terapeutas, é um compromisso ético olhar para essas coisas e direcionar. Porque senão não vai. E isso vai, gente, para qualquer camada do que a gente vai fazendo. O evento que você está fazendo. Um evento, um simpósio, um congresso. Quem é que você está chamando? Qual é a diversidade de locais do Brasil que as pessoas estão vindo? É só do eixo sul? Você está buscando conhecimento de outros lugares? Qual é a cor dessas pessoas? Qual é, né, aonde que está? Né? Eu fiz um simpósio presencial agora de atendimento a mulheres e eu ia trazer 3 convidadas de fora, né, financiar 3 convidadas. E aí eu comecei a olhar quem era que a gente estava chamando. E aí chegou um ponto ali que eu comecei a ficar incomodada, que eu falei, bem, peraí, assim, tipo, eu tô trazendo pessoas que poderiam, de alguma forma, arcar. E aí eu tinha uma aluna que está se formando agora, que é uma psicóloga preta, de Fortaleza, de tudo. Eu falei, não, peraí, ela sempre está em todos os eventos da nossa área, mas ela sempre está trabalhando. Ela sempre está como monitora, ela sempre está como, né, alguém que vai entregar alguma coisa para ter o direito de poder estar lá. Eu falei, não, ela tem ali um conteúdo que vai ser bem importante de ser trazido e discutido aqui, e ela vem como convidada. Não vai vir. E ela falou, não, mas o que eu posso ajudar? Eu falei, não vai. Você vai vir de convidada VIP. Vou buscar no aeroporto, vai trazer no aeroporto, vai ser isso aqui. E então, assim, são pequenas coisas que a gente vai encaminhando e que quem está numa posição, né, seja da docência, seja dentro de uma instituição, seja do que for, tem que ter esse compromisso, porque essas pequenas mudanças, elas vão produzindo o efeito, assim. Se a gente ficar também só esperando, ai não, porque tem que vir de cima, tem que ter uma coisa que vai mudar estruturalmente, a gente vai ter que fazer nas micropolíticas, assim, não tem jeito, é essencial. E vai ter que ser ativo esse trabalho e vai ser vigilante, porque facilmente a gente cai em algum outro lugar, assim, facilmente. Eu vou dar uma guinada aqui para fazer uma pergunta. O que a gente está discutindo, claro, é um resultado de muito tempo e muita pesquisa e muita luta do movimento feminista, certo? Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu ouço e eu sempre tento responder, mas eu sou um homem e tenho limitações em relação a isso, né, em vários sentidos. Mas, cara, as pessoas falam, feminismo é o oposto do machismo, né? Ou seja, é um ataque aos homens, ou o machismo é um ataque às mulheres. O que é o feminismo? Agora você que começa. Essa pergunta, ela é bem reveladora mesmo da nossa estrutura social, né? E das pessoas eu acho que não entenderem muito bem o que é privilégio. Então, quando você pergunta pra mim assim, o machismo é um ataque às mulheres? Né? Essa é uma pergunta que eu acho mais fácil de responder, porque sim, né? Porque o machismo, ele categoricamente vai defender a posição de que os homens são melhores que as mulheres, né? Que eles devem receber mais, que eles podem violentar as mulheres de diversas formas sem serem punidos. Como violência física, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. Então, o machismo ele é uma forma de violência às mulheres. Mas o feminismo não é uma forma de violência aos homens. Porque o feminismo é só a tentativa de buscar uma igualdade. Né? Que mínima, e não é uma igualdade de que os dois não sejam simétricos. Existe sempre uma assimetria. Não se busca que sejam iguais no que vão fazer, na mesma função, pelo contrário, né? A gente busca sempre o direito da singularidade dentro do feminismo, inclusive entre as mulheres, que é o que a gente está falando aqui. Mas a ideia de que o feminismo é uma resposta e uma agressão aos homens é muito equivocada, porque muitas vezes ele é visto como uma agressão porque ele é um tipo de combate
que vai dizer que várias coisas que os homens achavam que eles tinham o direito, eles não têm o direito. Por exemplo, o direito de violentar, o direito de ocupar todos os lugares, o direito de não dividir. É uma discussão que a gente teve bastante no Mackenzie, né? Porque se tem mudado muito algumas concepções que antigamente eram naturalizadas. Então, você tem, por exemplo, uma mudança do que é considerado abuso sexual ao longo do tempo. Né? Antigamente, o abuso sexual ele era considerado só um estupro, né, não consentido no âmbito público. Hoje em dia, a gente tem o entendimento de que o abuso sexual, ele tem nuances muito maiores. Por exemplo, né, quando você tem uma condição em que a mulher não pode decidir, né, por exemplo, ela está dormindo, ela está desacordada, né, ela está bêbada a ponto de não saber o que ela está fazendo, né, isso se você fizer uma vivência sexual ali, né, sem que ela possa dizer e consentir com aquilo, isso é considerado hoje em dia um estupro. Né? Então, algo que antigamente não era visto como um abuso, hoje é um abuso, né? E inclusive está na lei. Então, eu acho que falta, de fato, uma pedagogia sobre o que é, né, o feminismo. E, inclusive, algumas práticas do feminismo, elas são melhores para os homens e para as mulheres. Só que os homens têm muita dificuldade de reconhecer nisso. Por exemplo, a questão do cuidado, né, que a Luana estava trazendo. O cuidado e o autocuidado e o cuidado com o outro são formas de intimidade. Um pai que ele tem a experiência de dividir os primeiros cuidados do filho com a mulher, ele ganha em intimidade, né? E ele ganha em conhecimento sobre o que é autocuidado e cuidado do outro. Isso vai facilitar para que ele aprenda a se cuidar, e vai facilitar para que ele possa desenvolver relações de intimidade com a própria mulher, com os familiares, com os amigos, né, e com os filhos. Então, eu acho que algumas lutas das mulheres, né, quando os homens conseguem perceber que eles vão ser beneficiados, por exemplo, a luta por igualdade salarial. Se você tiver salários próximos entre homens e as mulheres, os homens não vão ficar tão reféns dos seus trabalhos, porque o que acontece hoje em dia no patriarcado do salário, né, que é um outro termo da Silvia Federici, é que os homens eles ficam unicamente responsáveis pelo provimento da família, e aí eles ficam completamente vulneráveis ao emprego que eles conseguiram. E aí o patrão pode fazer o que ele quiser, porque se ele perder aquele emprego, toda a família vai ser punida. Então ele acaba cedendo muito mais. Quando você tem uma família em que o homem pode trabalhar e a mulher pode trabalhar, nenhum dos dois fica tão vulnerável, né? Então essa... Com igualdade de salário, né? Exatamente. Individualmente, no casal ali, vai fazer mais sentido. Naquela núcleo familiar vai fazer mais sentido. Exatamente. E aí, só completando, né, eu acho que essa ideia, ela é muito importante para a gente perceber como ficaria muito mais leve para todo mundo, né, caso a gente pudesse dividir mais. Agora, isso que ele vai trazendo é importante porque na hora que a gente pensa uma maior igualdade, uma equidade ali de gêneros, a gente vai ter que ter um reequilíbrio de reforçadores, de privilégios que estão ali. Então, é difícil essa visualização desses ganhos, porque, né, seja na parte da violência, que vai mudando, que ele não vai mais poder ter a posse do corpo da mulher, ou ter determinados comportamentos que já não vou ter que abrir mão ali, esses homens eles vão ter que abrir mão de uma determinada fatia de poder, de uma determinada fatia de possibilidades de escolhas, porque senão a gente vai ter que equilibrar, não vai dar. Né? Se a gente pensa em maternidade, fica bem claro na hora que a gente pensa, né? Para equilibrar esse desgaste da mãe, esse pai ou essa parceria vai ter que perder alguns privilégios ali. Então isso é muito difícil. E na hora que a gente pensa nas tensões sociais, os grupos eles vão lutar para não perder privilégios. Mas é uma perda de privilégio, até acho que pegando um pouco do que a Aline falou, que parece que é imediato, né? Só que em longo prazo isso pode... Exato, e aí a gente vai se regular muito mais pela perda imediata do que pelo ganho ali a longo prazo. Então,
atacar o feminismo, colocar o feminismo nesse mesmo, equivalente ao feminismo ao machismo, tem uma função também de enfraquecer esse movimento de alguma forma, porque você pareia ali e diz, então assim, então as feministas querem este padrão, e aí você começa a caricaturar, assim, então ninguém mais vai poder, então, né, se a gente olhar e discutir um pouco uma descriminalização do aborto, então agora todas as mulheres vão ter que abortar agora, vira uma coisa assim, ou não pode mais depilar, ou não pode, tem que ficar... Você começa a fazer esse desenho e ele tem uma função, que é uma função de distanciar. Eu gosto bastante de entender o feminismo enquanto ações, enquanto práticas, assim. E eu tenho uma coisa muito forte, desde sempre, acho que muito por estar na clínica e atender muitas bolhas de mulheres mais letradas e mulheres menos letradas, eu sempre tenho uma preocupação de que o movimento feminista, ele vai ter várias camadas e várias funções. A gente vai ter uma função mais combativa, e a gente vai precisar ter uma função mais pé na porta, assim, e que vai dar uma chacoalhada ali na coisa. Mas eu gosto muito também de poder ter, eu acho que é essencial que tenha, uma outra parte que vai conseguir transpor o que são as práticas feministas, sem necessariamente, num primeiro momento, nomeá-las com os nomes e os conceitos que estão ali postos, porque vai ter uma bolha ali de mulheres que já estão dentro dessa lógica muito desgastada e muito caricata do que seria um feminismo, mas que elas se beneficiariam muito dessa prática. Então, na hora que a gente está pensando, por exemplo, na clínica, a depender da bolha de mulheres que está ali, é muito fazer ela perceber, e isso é longe, não tem nada a ver com panfletar em sessão, nada a ver. Tem a ver com conseguir colocar ela ali para discriminar quais são as forças. Se aquela angústia, aquele sentimento que ela está ali é parecido com o do companheiro dela? Não é? Por quê? E é justo não ser? E por quê? Sabe, assim, então você vai trabalhando ali e você vai produzindo algumas práticas mesmo que você não nomeie. Eu acho que tem muitas feministas que não se dizem feministas, no entanto, as práticas delas são muito coerentes com esse caminho. Então, eu acho que a gente vai tendo várias frentes de batalhas com várias funções diferentes, assim, né, para conseguir ir caminhando nisso. E é difícil por isso, porque eu acho que a estrutura como tem uma função, o feminismo ser pareado como uma oposição ao machismo, assim, e isso vai distanciando, por quê? É uma tentativa de manutenção desse status mais quo, para não ter essa perda mais imediata desses privilégios, desses reforçadores, e no fim das contas todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Eu queria falar um pouquinho desse tema do aborto, porque eu acho que ele é um tema muito importante para nós no Brasil em especial, né? Porque o aborto ele não é só um tema para as mulheres no geral, mas é principalmente um tema que tem que ser debatido junto com o debate de classe. Porque as mulheres que morrem hoje, né, em tentativas de aborto frustradas ou perigosas, né, geralmente são mulheres pobres. Porque as mulheres que têm mais dinheiro, mais abastadas, elas conseguem clínicas clandestinas, né? Aqui em São Paulo, em várias cidades, né? Fora do país, elas podem viajar para fora do país e fazer um aborto legal em outro país. Então, as mulheres que têm dinheiro conseguem fazer, né? Mas as mulheres pobres não conseguem. E aí, muitas delas acabam acabando com a saúde delas e colocando a vida delas em risco. Então eu acho que isso é muito importante. Tem um caso clínico que eu acho que ele evidencia muito como é importante a gente ter essa leitura, tanto, né, uma leitura de gênero como uma leitura de raça, que é um caso clínico de uma psicanalista que chama Maria Lívia Tourino, que é minha colega lá da USP. Ela foi minha professora na graduação. Olha que legal, não é? Ela foi professora do Mackenzie também, sim, né? Ela tem um livro sobre práticas hospitalares, né, de cuidado ao sofrimento.
E aí ela conta esse caso, que um supervisionando dela, ele chega muito tomado, né, no momento em que ela tá no consultório ou algum lugar assim, e aí ele fala assim, os médicos me pediram urgente para dar um feedback sobre esse caso, se essa mulher, ela tem risco de suicídio ou não, e eu não sei o que fazer. E aí ele fala assim, ele começa a falar muito tomado, assim, pelo caso, né, e ele começa a tentar usar algo da psicanálise lacaniana que a gente chama grafo do desejo. É como se ele pegasse a teoria e tentasse usar a teoria de algum modo para entender aquele caso. E aí ela fala, calma, mas qual é o nome da paciente? Aí ele fala, eu não sei, mas isso também não vem ao caso. Aí ela fala, calma, mas qual é a idade da paciente? Eu não sei, mas isso também não vem ao caso. Aí, mas qual é a doença, qual é o problema? Ele falou, isso também não vem ao caso. E aí ela vai entendendo que ele foi tomado por muita urgência e muita angústia. Ela fala assim, eu vou com você atender essa mulher, né? Então nós vamos juntos. Aí ela chega lá e aí ela começa a fazer as perguntas para essa mulher sobre o que aconteceu, né? E aí o caso é que essa mulher fez uma tentativa de aborto, né? Ela tentou com a medicação e ela não conseguiu. Ela tentou um outro procedimento, né? Um chá, e ela não conseguiu. E aí ela tenta enfiar um bambu dentro da vagina. E isso gera não só uma perfuração, né, como uma infecção generalizada. E ela estava correndo risco de morrer, por isso ela estava hospitalizada. E ela não tinha esse filho que ela não queria ter, tinha mais alguns filhos que estavam em casa, e aí depois dessa tentativa os médicos descobrem que esse feto sobreviveu, só que ele estava deformado, então ele teria muitos problemas quando ele nascesse. E aí, quando a Maria Lívia começa a perguntar para ela, né, por que ela tinha feito essa tentativa de aborto e fazer algumas outras perguntas, ela vai revelando que o marido dela geralmente ficava muito agressivo quando ela engravidava porque ele achava que o filho não era dele. Então, mostrar para a família que ela estava grávida era também um risco de vida para ela, né? E é por isso que ela faz essa tentativa. E, na verdade, ela não queria deixar de ser mãe. Ela não queria aquele feto, porque ela queria voltar para casa e cuidar dos outros fetos, das outras crianças, né? Só que... Já não eram mais fetos, né? Que já não eram mais fetos, mas que foram fetos desejados um dia, né? E aí, ela vai mostrando, né, com essas perguntas, que esse primeiro aluno, que já era um psicanalista, por que ele não conseguiu escutar isso na minha leitura, né? Por que ele não conseguiu escutar essa história? Porque ele, como um homem que nunca teve esse problema, para mim, eu acredito que deve ter sido muito insuportável para ele ouvir desse tipo de violência, né? E por isso ele não conseguiu entrar no caso e escutar ela com paciência, né? E entender que, na verdade, o que aparentava ser uma vontade de morrer era uma vontade de não morrer, né? Mas que ela não estava vendo saída naquele momento para a situação que ela estava vivendo. É por isso que eu acho que é muito importante a gente discutir, né, essas questões da raça, do gênero para a clínica, porque para a gente destampar nossos ouvidos dos nossos preconceitos, a gente precisa ter leitura e vivência, né? E isso, na verdade, você não ter essa leitura, isso atrapalha a sua escuta, né? E na hora que a gente pensa, né, essa decisão sobre a vida das mulheres, e na hora que a gente pensa uma decisão de uma legalização, uma descriminalização ou não do aborto, é uma decisão sobre o corpo da mulher, uma decisão que se é feita muitas vezes a despeito do desejo, da vontade daquela mulher, assim. E se a gente parar para pensar, a gente olhando para essa questão do abortamento especificamente, mas ele vai atravessar tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, uma parte dessa discrepância que a gente tem desse mundo patriarcal é que a gente vai ter as mulheres muito sendo ditado para elas o que elas devem ser, gostar, sentir, fazer, o que é certo, o que elas podem e o que elas não podem para o corpo.
E a gente tem que tomar muito cuidado, tenho trabalhado muito uma noção na clínica, que é a gente tomar muito cuidado para a gente não entrar numa posição de salvadora das nossas pacientes, das nossas clientes. Porque é fácil a gente entrar, ainda mais quando a gente está atendendo muito situação de violência, em que você quer tirar ela dali, você quer que ela termine aquele relacionamento, você quer que ela saia daquela situação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque grande parte do processo que a gente vai fazer é de construção de autonomia. Seja dessa mulher se autorizar a poder bancar o seu desejo, algumas delas vai ser dela conseguir descobrir qual é o desejo dela. Porque algumas vezes nem isso foi possível de ser construído ali. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece sutil e parece que a gente está querendo ajudar elas e que a gente está querendo ali, não, eu vou, mas a gente não pode passar desse ponto de não escuta, de não enxergar. Não, o mundo inteiro está dizendo que sabe o que é melhor para a gente, o que é melhor para o nosso corpo. E aí ali dentro do setting terapêutico não vai poder ser mais um espaço em que alguém vai ditar. E algumas vezes essas mulheres, por todo esse processo, elas podem demandar isso dessa figura do terapeuta. Elas podem demandar a resposta, elas podem demandar o que é o certo, o que eu faço, o que eu quero. E aí a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a terapia é também uma relação de poder. E aí a gente vai ter que olhar e entender com muito cuidado, porque também, de novo, a gente estava falando na docência, como a gente tem que estar ali toda hora ativamente olhando, na clínica também. Porque senão a gente pode entrar nesse modo salvadora e... Não, a gente tem que descobrir o que é que faz sentido para ela, o que é, quem é ela. E algumas vezes isso não é nem que ela, a gente vai ter que construir com ela quem é ela, dar espaço para isso, assim. Então é muito importante, eu acho que na hora que a gente olha essa situação toda, né, de direito reprodutivo, de direito ao próprio corpo, assim, é essencial, porque se a gente parar para pensar também na saúde mental, a forma como é colocado essas situações todas, não só todos os danos que a gente vai tendo nesse pool de mulheres com recorte de classe, porque é isso, né? Quem tem dinheiro vai fazer com muita segurança, porque a gente não tem problema nenhum de riscos inerentes ao procedimento em si. Os procedimentos de abortamento são procedimentos muito simples, não tem decorrência, são muito assim, se forem feitos com segurança e com todo o cuidado que está ali. Então, tem um pool de mulheres que não importa se está descriminalizado ou não, elas já têm acesso a isso. Mas tem um outro pool que não tem. Então, fisicamente, a gente vai ter muito problema, mas a gente tem uma outra questão que a gente não consegue fazer um acompanhamento da saúde mental dessas mulheres, nem antes nem depois. Até porque, muitas vezes, até para poder tomar essa decisão, não se tem nem clareza, é dentro de um desespero de muitos contextos que estão ali pressionando, e depois, muito comumente, vira um não falar. E este não falar produz efeitos também, assim. Então, a gente vai eliminando a possibilidade. E esse não falar, eu acho que até tem um atravessamento mais comum em todas as classes. Porque mesmo quem está numa classe que consegue fazer ali, em geral, é tudo no sigilo, é no silêncio. Ninguém fala sobre o que aconteceu, assim. E a gente vai ter impactos disso em gestações futuras, em outros espaços ali. Então, a gente limita, inclusive, o acesso a um cuidado de saúde mental. Então, não é uma questão de pode, não pode, eu quero fazer ou não quero fazer. É uma questão de que, pensando saúde pública, seja na parte física, seja na parte de saúde mental, é essencial que a gente olhe para isso e que a gente consiga caminhar de outra forma, porque tem muita mulher aí que está adoecendo, morrendo e por aí vai, né? E eu queria acrescentar, que essa é uma pauta que tem sido muito cooptada pela pauta política, né? E tem algumas figuras políticas evangélicas, principalmente, e católicas, né? Que tem mostrado como essa pauta ela é usada para aterrorizar os fiéis, para transformar esses fiéis em massa de manobra de um grupo de políticos que pouco se importa com a pauta de fato, mas que vai controlando a opinião dos fiéis a partir da pauta tanto do combate ao feminismo quanto do combate ao aborto. Então isso, agora, por exemplo, neste momento, o que a gente está vendo na política? Teve mais um escândalo aí relacionado ao golpe que saiu na mídia, e ao mesmo tempo eles lançaram de novo uma PEC para tentar descriminalizar o aborto em caso de estupro, que é um absurdo.
né? Mas todas as vezes que a gente tem uma pauta importante política contra esse grupo, eles lançam isso para desviar a atenção. Uma cortina de fumaça, né? Exatamente. Dentro da coisa. Uma cortina de fumaça. Para criminalizar, né? Para criminalizar a PEC. A PEC é para criminalizar. Porque... Não, para criminalizar o aborto. Isso, para não deixar que o aborto seja uma política pública aceita, sim, nem nos casos... A descriminalização. Isso, para barrar a descriminalização, nem nos casos de estupro, é isso. Não é? Fiquei assustado. Falei, peraí, pessoal. Que eu não outro lado. Vou criminalizar. Foi. Mas eu te entendi. Você conserta isso pra mim. Sem edição. Porque é um absurdo, hein? Um absurdo criminal. Não, gente, eu tô achando interessante porque vocês estão falando aqui a gente começou a entrar em questões políticas, né? Eu acho que tem um ponto que é sobre esse discurso, esse privilégio, né? Que eu acho que a gente está conversando. Manter a sociedade do jeito que tá, ela tem sido boa para uma parcela da sociedade, né? E enquanto tem uma outra parte que a gente começa a ter pessoas privadas de saúde, de condições de educação. É disso que a gente está falando. A gente está falando de privação de saúde, de privação de condições de educação adequada, de condições de ascensão social, né, de um valor, de um salário digno, né, da possibilidade de trabalhar. Poxa, isso é muito, muito forte, né? Sobre esse público aí, é isso que o feminismo chama de patriarcado, esse público, esses privilegiados? Ou o patriarcado é todo esse sistema? Porque eu sempre ouço esse termo e eu acho que seria legal vocês me explicarem o que é o patriarcado. Não é qualquer grupo, né? A gente está falando de uma discrepância no acesso, né, a poder e a privilégios de um determinado grupo sobre outro grupo. Sim. A gente está falando de de como homens, e a gente pode, né, ramificar isso aí, né, homens héteros, brancos, militantes, pode colocar ali quem é que tem mais poder ali. Então é um grupo que tem ali a possibilidade, recursos e tudo isso para manejar, e aí eu vou falar aqui nos termos comportamentais, né, as contingências, os reforçadores que serão oferecidos para determinados comportamentos. Então, a gente tem uma dinâmica desse grupo, que é esse grupo que você traz, que tá de alguma forma se beneficiando a curto, médio prazo com essa dinâmica. Então, eu vou manejar as contingências para que um outro grupo ele se comporte e ele trabalhe, e este outro grupo, estamos falando, né, por mulheres, nas suas mais diversidades, para que este outro grupo produza reforçadores para o primeiro grupo. Então, ela pode até ter, a gente até produz reforçadores que são pra gente, coisas prazerosas que são pra gente, mas se a gente olhar a diferença do benefício que a gente está produzindo para esse outro grupo e do benefício que está aqui, é quase como uma relação, se a gente parar para pensar, da mais-valia, assim. O trabalhador, ele está recebendo o salário dele, mas se parar para pensar o tamanho do custo de resposta para receber o salário, e o dono do meio de produção que está ali, né, trabalhando muito menos e levando muito mais, né, do fruto desse trabalho. Então, isso aqui é essa discrepância de poder, mas a gente está falando agora de uma ordem social mais ampla. Então, o patriarcado é a descrição dessa dinâmica, onde um determinado grupo tem muito mais poder e ele é formado por determinados tipos de pessoas que são homens e que, junto com isso, ditam regras e ditam funcionamentos que vão afetar diretamente a vida deste outro grupo de pessoas que são as mulheres e vão fazer isso em benefício próprio e não em benefício coletivo ou comunitário, ou em benefício delas mesmas. Então, falando comportamentalmente, a gente pode pensar dessa forma. Eu perguntei se era mais um grupo ou até se era um conjunto de práticas, né? Porque quando a gente vai conversar sobre machismo ou sobre masculinidade, né, nas mais diversas formas que ela se apresenta, né, a gente fala muito de comportamento machista. Eu tenho falado bastante para os homens, eu falo assim, cara, a gente tem comportamentos nossos que são machistas. E se a gente não considerar dessa maneira, a gente não abre possibilidade para a gente mudar isso, né? Para a gente repensar as coisas que a gente faz.
Mas eu entendo quando você fala do privilégio, porque é isso, né? Mas são práticas, né? Isso daqui, a gente está descrevendo processos que são de comportamentos individuais ou de grupo ali, mas são práticas que alimentam e garantem que essa dinâmica ela siga acontecendo e se perpetuando. Sim. Eu tô achando interessante porque quando você vai falando desse grupo que vai tendo mais acesso, eu acho que é importante a gente falar que isso foi construído historicamente, né? Que não é, a gente não tá falando do cara específico. Esse cara, ele tá tendo privilégios porque lá atrás essa prática tem acontecido. É disso, né? Sim. Perfeito. É só pro pessoal, porque às vezes eu já ouvi pessoas assim, fica falando do patriarcado, como se estivesse me atacando, né? E eu só, por isso que eu quis trazer essa pauta, porque eu já ouvi esse outro lado, que é do pessoal chamando de patriarcado, como não, eu faço parte desse patriarcado. É essa pegada do letramento que é difícil, porque isso vai servir para um letramento racial ou do que for, né? É o entendimento que a gente tem práticas individuais e a gente tem uma dinâmica toda coletiva. E que essas práticas individuais, elas não estão descoladas. Então, a gente tem, né, essa coisa que sempre falam, assim, né, nem todo homem, mas sempre um homem, né, e coisas assim. Então, é difícil, porque isso daí, essa resistência para ouvir e entender que não é sobre exatamente o meu comportamento específico ali, mas é sobre tudo, faz parte dessa resistência que a gente está trazendo de entender essa perda de privilégio, de entender que, eu vou ser racista, eu sou uma mulher branca, eu vou ser uma racista estrutural, e eu vou ter que olhar e entender e ouvir e dizer, peraí, sabe? Então, e não é sobre mim, exatamente, mas é também sobre mim, em certa medida. Então, é isso, vai ser todo um trabalho de conseguir entender como é que a gente vai tensionando e distensionando, entende? Porque é isso, algumas vezes, e como a gente estava falando agora há pouco, né, a gente vai ter ramos no feminismo mais combativo, digamos assim, mais de linha de frente, que vai ter a sua função em determinados momentos históricos do movimento ou em determinadas situações, mas um movimento mais assim, ele produz mais tensão e mais resistência desse tipo. E aí a gente vai ter que lidar com essas polaridades e com essas tensões, porque também não vai dar para ficar o tempo inteiro só educando e falando e explicando e indo, porque isso é custo também, isso é custo de tempo, é custo de tudo. Por outro lado, é conseguir ouvir e vendo o que vai ser possível para cada uma nessa tensão, nesse movimento, entende? Mas eu acho que algumas vezes essa resistência que vem, não, mas eu não sou assim, mas também não é assim, mas também não tá... Vem dessa dificuldade do lidar com o sentimento de que, eu sou estruturalmente opressor e vai ser difícil, mesmo que eu me desconstrua, mesmo que eu seja... dentro dessas estruturas, de novo, se eu ativamente não estiver olhando, entendendo e me direcionando, tem grandes chances de eu reproduzir. E é isso, eu vou reproduzir, e aí eu vou olhar, e aí eu vou refazer, e eu vou caminhar. Não sei se faz sentido pra você, mas é um pouco por aí que eu viria, assim. Faz muito sentido, Ana, e eu vou pegar o bonde, né, tô aproveitando que você já tá falando tudo, eu só fico com um pedacinho depois. Ai, meu Deus, não, fala tudo, pelo amor de Deus. Eu queria trazer só uma coisa sobre o patriarcado, que eu gosto bastante de entender a partir da ideia do poder pater, né, que pater é o pai. E a gente tem um universo simbólico dentro da nossa sociedade que vai colocando um lugar hierárquico do pai, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o presidente é o pai da nação, né? Quando a gente estrutura uma família patriarcal em que a lei é associada ao lugar do pai, né? Ou que a gente vai pensar o rei, né? E geralmente vai falar no masculino, ou que a gente vai fazer referências bibliográficas usando só o sobrenome, e geralmente as pessoas vão achar que todos os sobrenomes são masculinos. Então são
práticas que, né, para nós, na psicanálise, a gente fala de inconsciente, né, e aí talvez vocês falem de comportamento encoberto, né, não tô usando todo o meu... Prática cultural. De comportamento cultural. a gente não descreve exatamente, mas estão acontecendo, Né, tá ótimo. Sim. que é algo que não é exatamente consciente, mas que a gente aprendeu lá atrás tanto a lidar com isso, que é algo que passa a ser um pouco natural, que é essa suposição, né, social de que o homem, ele está num lugar de poder e que as mulheres devem se calar em relação a isso. O patriarcado, eu acho que ele envolve não só homens, mas homens e mulheres, né? Então, quando a gente fala de combate ao patriarcado, e acho que não é à toa que a Luana traz o racismo, que acho que o principal é o combate em nós, e não só apontar o dedo para o outro, né? São, por exemplo, práticas que eu acho que são desse patriarcado cotidiano, né? Por exemplo, uma prática muito comum é que quando um homem num grupo começa a falar, todo mundo para e escuta. Quando uma mulher começa a falar, as pessoas interrompem, né? A hora que a gente começa a reparar nisso, né, como que quando o pai da família no domingo, né, na hora do almoço, começa a falar, todo mundo para e escuta. A hora que a mãe fala, todo mundo começa a falar junto e ela não consegue falar, né? Às vezes uma ideia que uma mulher lança num grupo, né, rapidamente o homem toma aquela ideia e fala assim, e repete a mesma ideia e todo mundo começa a associar que a ideia é dele e não dela. Como que a gente esquece mais, né, nomes de autoras mulheres e lembra mais nomes de autores homens? Como que a gente já supõe um saber nos homens antes mesmo que eles tenham aberto a boca, e a gente já supõe uma infantilidade nas mulheres antes mesmo que elas abram a boca? Como que a gente supõe que os homens saibam trabalhar e lidar com o dinheiro muito melhor que as mulheres, né? Então, assim, são uma infinidade de práticas que sempre partem do pressuposto de que os lugares de poder serão ocupados por homens. Na política, é muito comum a gente ver, né, uma série de homens ocupando os lugares políticos e a gente tem que ficar brigando para que as mulheres ocupem um pouco mais os lugares, porque é visto naturalmente que o lugar da polis e da política é um lugar masculino. Então, todas essas práticas, elas vão criando um universo que a gente pode chamar de cultural, a gente pode chamar de simbólico, né, que vai reiterando esse lugar, né, do pai como esse chefe, né, e todos os outros como aqueles que devem obedecer, e que inclusive quem não ocupar esse lugar do homem branco, né, do poder, é feminilizado. A gente diz, né, que muitas vezes os homens negros são feminilizados também no trato com o patrão ou no trato com o outro, né, porque a gente vai dando uma imagem de gênero para aquilo que é uma estrutura de poder. As piadinhas que acontecem dentro de contexto cheio de homens, assim. Tem várias que vocês talvez nem tenham ouvido. Que, pelo amor de Deus, cara, é isso. É a femininização, associa com mulher. E, não querendo ser polêmica, mentira, querendo ser polêmica, Pode sim. ser, né? Essa é a base de várias pseudociências que a gente vai vendo aparecer aí, que vão penetrando na clínica. Porque se a gente para olhar exatamente essa descrição sobre este pai, este poder pater, é o que baseia a constelação familiar. E é por isso que a constelação familiar, na hora que você está pensando um atendimento a mulheres, ela é perigosíssima. E a gente vai tendo usos disso para conciliação em casos de violência, que agora já não está mais tão indicado, a gente vai tendo ali. Então isso E qual é o problema? Não dá pra fazer constelação de boa. Se tá de boa, é porque não tá fazendo constelação. Isso é pseudociência, psicanálise não. Exatamente. Não, é outra coisa. É outra. E aí você entende que na hora que você coloca tudo num pacote, aí desanda. É que nem a mesma coisa que a gente tá discutindo abuso. Não dá pra dizer que tudo é abuso. Porque se tudo é abuso, então nada é abuso. Então não dá pra ser assim. Isso que vocês estão falando da energia feminina, da energia masculina, é algo que a gente vai tendo muito forte agora. E aí você vai tendo mulheres que vão, por conta dessa cultura patriarcal, por conta de várias questões. A gente tem também a Zanello trazendo muito forte a questão dos dispositivos de gênero, que a gente nem falou tanto aqui, mas que eu acho que é uma literatura assim, importantíssima para se falar.
E aí essas mulheres estão ali naquelas relações, elas vão se desgastando, elas vão adoecendo, e vai vindo todo esse discurso de que o problema é que elas estão ocupando a energia masculina e que elas precisam ter mais energia feminina e deixar o homem ocupar, e na hora que você vai ler a descrição, é isso, é desse poder pater. Então, vai ramificando, então a gente vai tendo decorrências que não são decorrências filosóficas e metafísicas dos conceitos. Não, está no dia a dia do adoecimento, da morte de mulheres, de violências que mulheres vão sofrendo, assim. E constelação familiar, gente, assim, não dá, é o suprassumo disso. Então, não dá para dizer, é legal. Não, na base, o pressuposto que está colocado ali, ele é um pressuposto que descreve esse poder pater e essa discrepância patriarcal posta ali e dá direcionamentos do como esta mulher deve fazer para se submeter. Caso não faça, vão ser gerações que vão sofrer essa consequência. Não é nem agora, gerações vão sofrer essa consequência. Então, é muito importante essa discussão, porque ela é uma discussão de ordem prática, de impacto prático. Gente, a gente tá chegando no fim da nossa conversa. Tinha mais um monte de coisa que eu queria perguntar. Mas já! Agora que você falou de dispositivo de gênero, eu falei, pois a gente não trouxe tanto isso, né? Mas assim, é essencial. Fica aí de recomendação aí, porque é bem importante. Sim. Esclarece muita coisa, assim, sabe? Dá luz, isso ajuda a discriminar algumas coisas importantes. Uhum. E eu gostaria, então, só pra gente terminar. Eu ia falar que vocês quisessem dar recados, fazer uma última fala. Eu acho que tem algumas autoras, né, que são autoras muito importantes que têm trabalhado com esses temas há muitos anos, né? Então, uma autora que eu queria recomendar muito é a Lélia Gonzalez. Eu não sei se já ouviram falar dela. Ela fala, é uma socióloga, né, que fala sobre a questão das babás, fala sobre a questão da sexualização das mulheres negras, vai trabalhar uma mudança, uma questão da língua mesmo, né? Ela vai falar que o nosso português, ele é tão tomado, né, pela nossa herança africana, que é apagada, né, que na verdade ele deveria se chamar pretuguês, porque a gente não fala nem o português de Portugal, porque a gente tem uma ginga que vem, né, da ideia de toda a cultura africana, que é uma herança nossa que vai sendo apagada. Então ela é uma autora bem importante. Para a gente da psicanálise, tem uma autora que escreveu um livro que eu respeito muito, que é o Tornar-se Negro, que é a Neuza Santos Souza. E aí ela vai trazendo, né, várias histórias de pessoas negras em ascensão social e como o racismo ele vai incidindo na subjetividade dessas pessoas. São casos clínicos importantes, né? No cenário internacional, a gente tem a Bell Hooks, que tem assim, textos maravilhosos sobre educação crítica, né, a partir da ideia de racismo, e eu gosto bastante que ela não trata tanto, acho que o feminismo negro ele tem uma ideia um pouco mais avançada, né, no sentido de a gente abandonar a guerra dos homens contra as mulheres e das mulheres contra os homens e entender que muitas vezes a gente precisa fazer lutas que é uma luta pela igualdade, que é uma luta comum entre homens e mulheres e na verdade contra um sistema que oprime ambos. E aí, quando ela fala de racismo, ela fala muito nesse sentido, né, de como que a gente vai educando as pessoas. E eu gosto bastante da posição de que a gente não só vai se educar, como a gente também precisa educar as pessoas em volta, né, com um pouco de paciência, porque se a outra pessoa tiver boa vontade, claro, né, eu acho que as pessoas conseguem ir se modificando. E a masculinidade, ela tem se modificado muito, né, e eu acho que os homens têm se repensado bastante em relação ao que as mulheres têm colocado como desafio contemporâneo, né? Uhum. Note como a gente como é nas pequenas coisas, né? Se parar para olhar, todas as autoras que ela colocou ali são autoras pretas. É isso que a gente fala que são as pequenas coisas, porque normalmente a gente vai e vai colocando, e a gente vai colocando o que é o mainstream, e o mainstream vai ser o quê? Vai ser branco, vai estar dentro disso. Então, só pontuando para mostrar como é na prática. Como é um pequeno detalhe, mas que é aí que vai, sabe? Assim, eu queria
trazer aqui e convidar vocês a conhecerem um boletim que a gente lançou agora. Ele tem uma versão física especial, mas ele vai sair agora em janeiro de 2025, a versão, no primeiro volume dele, que chama o Mulheridades em Pauta, tá? Que a gente tem aqui, pra cá, Mulheridades em Pauta, que ele tem aqui vários textos que são feitos a partir de discussões que eu tenho feito com as psicólogas da minha formação avançada em atendimento a mulheres. Então, a gente tem feito já há 2 anos muitas discussões, a gente se encontra semanalmente e lê, e debate, produz, e a gente está começando agora a fazer esse registro mesmo, porque não dá para ficar só na oralidade, tem que estar ali. Então, a gente está reproduzindo aqui vários textos, discutindo várias coisas, essa geração sanduíche, discutindo os atravessamentos de racismo. A gente tem, assim, muitos textos bem interessantes, alguns até um pouco mais pessoais, no sentido de uma, né, de uma crônica ali posta. E aí ele vai estar lá. E aqui a gente tem também várias dicas de documentários, filmes, outros livros. Então eu convido que vocês conheçam o boletim. Vocês acham lá no meu Instagram, do @luflor, ou no luflor.com.br. Depois vai ter um linkzinho lá para baixar, para entrar. Então eu convido que vai ter... Tem muita coisa que a gente discutiu aqui que a gente vai abrindo portinhas, porque nesse tema, né, gente, a gente não esgota. A gente pode passar aqui conversando o dia inteiro e a gente não vai esgotar, e que bom, porque é assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Vai ser nesse processo de conversar, de dialogar. Adorei estar aqui, né, com a psicanalista. Eu adoro trocar esse negócio de... dá muito trabalho esse negócio de ficar numas rixas muito... Não é isso, a gente perde a energia para lutar contra o que de fato está produzindo adoecimento, se a gente fica numas tensões assim. Então, amei o convite, assim, muito legal. Eu adorei vocês duas aqui, gente, foi muito bom. Muito, obrigada, Henrique. Valeu. Foi muito bom também, Lu, obrigada, aprendi bastante. Espero que o pessoal de casa também tenha aprendido bastante. Maravilha, obrigado, gente. Bom, pessoal, esse foi o episódio que a gente conversou com a Aline Martins e a Luana Flor. A gente se vê no próximo episódio do Pareamento. Um grande abraço. Valeu!